Aqui para mais um conteúdo da aula de ciências. Esse conteúdo nós trabalhamos lá no aplicativo do Meet, que é a nossa aula online, e nós falamos sobre, dando continuidade, sobre o assunto de ecossistema. Nós vamos falar da formação da cadeia alimentar. Quais são os elementos que compõem uma cadeia alimentar? Nós temos os produtores, consumidores e os decompositores. E quem são eles? Qual é a definição de cada um? Qual é a função de cada um? Dentro da cadeia alimentar, quem dá início às cadeias alimentares, nós temos os que produzem o seu próprio alimento, que é os que produzem a glicose através da fotossíntese, que são as plantas, as algas e alguns micro-organismos. No livro de vocês, na página 121, ele fala o seguinte: os seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento, utilizando a energia solar e os elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. Como exemplo de produtores, nós temos os vegetais, ok? Então, ele é o que inicia a cadeia alimentar, que são os vegetais, que classificados dentro da cadeia alimentar como os produtores, pois eles produzem o seu próprio alimento. Eles não precisam ir atrás dos seus alimentos, diferente dos consumidores. Os consumidores, eles são seres, elementos vivos. Deixa eu aproximar mais a câmera. São elementos vivos que não produzem o seu próprio alimento. Eles são organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como exemplos, nós temos o homem e os animais, que vão precisar ir pescar, cultivar e caçar os seus alimentos. Eles são classificados como consumidores. Só que, dentro da classificação dos consumidores, nós temos níveis de classificação dentro dos consumidores. Página 122, ele fala o seguinte: essa tabelinha que eu trouxe para vocês, eu trago aqui a formação da cadeia alimentar entre produtores, que são as plantas, como vocês estão vendo aqui no cursor, os vegetais, as verduras, os produtores, eles produzem o seu próprio alimento. E nós temos a outra classe, que são os consumidores. Eles precisam ir em busca dos seus alimentos. Só que esses consumidores, eles têm vários níveis. Eles têm os consumidores primários, que são os consumidores de primeira ordem. Esses animais, considerados de consumidores primários, eles se alimentam apenas de plantas. Eles são caracterizados ou classificados como animais herbívoros. Se alimentam de plantas. Aqui nós temos a zebra, o coelho, o rato. Apesar de que o rato, eu acredito que não se alimente só de plantas, ele também se alimenta de outros animais. Eles são seres consumidores primários, seres consumidores da primeira ordem. Os consumidores secundários da segunda ordem, eles são animais ou são elementos, seres vivos, que se alimentam dos consumidores primários. Os consumidores secundários são que se alimentam dos consumidores primários, que são os herbívoros, como nós, os seres humanos, estamos classificados aqui dentro, ok? Nós também temos os consumidores secundários, que são os consumidores da terceira ordem. São os que se alimentam dos consumidores secundários.
são classificados como os grandes predadores, como o leão, a onça, né? O gavião. Eles são considerados na classificação de consumidores como os consumidores da terceira ordem ou consumidores terciários. Fechando a nossa cadeia alimentar, nós temos os decompositores. São seres que se alimentam de organismos mortos, fazendo a reciclagem dos nutrientes, ou seja, eles devolvem à natureza os nutrientes que contém esses seres vivos que entraram em decomposição, como as plantas e os animais. Então, aí entra dentro da cadeia alimentar os decompositores. Os decompositores, assim como os produtores, eles são indispensáveis para a manutenção do ecossistema. Por quê? Porque os produtores fabricam os seus alimentos e os decompositores, eles vão reciclar esses nutrientes, devolvendo à natureza a matéria de origem animal e vegetal. Então, quando um corpo entra em decomposição, os decompositores vão fazer o seu papel dentro da cadeia alimentar, onde ele vai decompor aqueles elementos. Esses elementos vão acabar nutrindo o solo, que vai nutrir a planta e vai formar aí digamos que um ciclo, né? Um dependendo do outro dentro da cadeia alimentar. E o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é quando nós dizemos sobre a formação dela, né? Do produtor, do consumidor primário, do consumidor secundário e dos decompositores. Mas nós temos também a teia alimentar. E o que é uma teia alimentar? É um conjunto de várias cadeias alimentares, ok? Então, página 123. A cadeia alimentar, a teia alimentar, é uma reunião das cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos: o produtor, consumidor e decompositor. Uma teia alimentar, ela é formada por várias cadeias alimentares, ok? A cadeia alimentar, ela segue com um animal que se alimenta do vegetal e ela vai dar continuidade se alimentando com outros animais. Esses animais são chamados de consumidores, onde eles se alimentam de vegetais ou também de outros animais. Dentro da cadeia alimentar, ela vai terminar nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos se alimentam da matéria orgânica e eles recebem o nome de decompositores. A decomposição dessa matéria orgânica vai liberar nutrientes para o meio ambiente, onde ele vai nutrir o solo e os vegetais vão precisar retirar do solo, os vegetais vão precisar retirar do solo desses animais que foram decompostos. Então, esses nutrientes que vai alimentar o ambiente também vai nutrir a planta, formando aí a seiva bruta, que vai seguir pela raiz e pelo caule. Quando ele chega nas folhas, ele vai receber a energia solar, que vai ser chamada de a seiva elaborada, onde ele vai produzir o seu próprio alimento, chamado aí na produção de açúcares, que nós chamamos de glicose. Essa relação da cadeia alimentar, ela é alterada quando temos o mesmo animal que se alimenta de vários outros. E, por sua vez, ele também vai ser consumido por diferentes animais.
Enquanto os animais não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, os vegetais e algas assim vão fazer, retirando sais minerais e água do solo. Aí é onde vai formar a seiva bruta, que ela segue da raiz para o caule, consumindo aí oxigênio e gás carbônico do ar, onde ele vai também utilizar a luz solar, onde ela vai produzir o seu próprio alimento através dessa mistura, né? Chamada de fotossíntese. Como necessitam de se alimentar, os seres vivos estabelecem uma sequência de quem se alimenta e de quem vira alimento. Daí vai prosseguir a cadeia alimentar e dessa cadeia alimentar o equilíbrio ecológico do nosso sistema, do nosso ecossistema, ok? Esse é o nosso conteúdo que trabalhamos já na aula do MIT. Vou estar colocando aqui para vocês. Tenham um bom estudo, façam as atividades bem direitinho e vamos seguir em frente. Um grande beijo para vocês, muita saúde!